noite, porque já o sol era posto. Tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por sua cabeceira e deitou-se naquele lugar. Amém, queridos? Podem sentar dando glórias a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E nós temos por tema dessa mensagem esta noite: travesseiro de pedra. Travesseiro de pedra. Queridos, nós sabemos a história de Jacó, né? Jacó ali, ele enganou o seu pai, ele usurpou a bênção do seu irmão, a primogenitura e a bênção que ali seria dada sobre o primeiro filho, né? Que seria ali sacerdote da família e tudo mais. Ele agiu daquela forma, enganando. E consequência disso, ele teve que fugir. Ele teve que sair do seio da sua parentela, onde era o seu aconchego, onde era o seu descanso, onde era ali o seu lugar de paz, de refúgio. E nesse momento, Jacó está indo para um caminho que ele não conhecia. Ele estava sozinho em uma situação, e a única coisa que ele tinha para se confortar naquele momento, naquela noite, já havia caminhado muito e cansado, sozinho num lugar estranho, era umas pedras. E diante daquela necessidade, Jacó fez daquelas pedras o seu travesseiro. Travesseiro onde a gente, à noite, né, a gente ali cansado, repousa a nossa cabeça, né, para ter um descanso, para ter uma paz. Imagina você deitar na sua cabeça, cansada, sobre pedras. E eu estava essa semana, quarta-feira, nós fomos fazer uma confirmação de uma matrícula do Colégio do Mateus, ali em Ramos, e ali uma fila enorme, um sol, e ali nós tivemos que esperar um bom tempo. Chegamos lá por volta de 10h30, só saímos de lá 3 horas da tarde, e ali ficamos um bom tempo sentados numa pedra. E eu sentado naquela pedra, eu fiquei, meu Deus, que coisa incômoda, né? Sentado numa pedra, naquele calor. E eu ali conversando com o Mateus, meu filho, falei assim: meu filho, imagina Jacó, que deitou a cabeça, fez das pedras o seu travesseiro. Imagina, a gente está sentado aqui, a gente está incomodado. Imagina Jacó, fez das pedras o seu travesseiro. O que eu quero trazer para nós essa noite é o seguinte: vai ter momentos na nossa vida, meu irmão, que as coisas estão tão complicadas, tão difíceis, e que até mesmo as pedras, as dificuldades da vida se tornam travesseiro. Até mesmo aquela coisa que é tão difícil, complicada para você, vai servir de um refúgio, vai servir de um apoio. Eu lembro, né, meu marido, ele tinha uma mãe que cozinhava muito bem, e ali ele, quando jovenzinho, abria a sua geladeira e tinha variedade de sobremesa, o qual ele poderia escolher, e muitas vezes não comia nenhuma, porque estava farto de ver tanta fartura. E aí se casou, né? Não tem esses dotes culinários todos, essas prendas todas na cozinha, fácil, mas não é. E por piorar, teve um momento na nossa vida que foi aquela crise, meu irmão. Aquela crise, e quando você abre a geladeira, faz aquele eco. E meu irmão, se você tiver um pedaço de pão ali, um pouco de açúcar, já vem a sobremesa para você. Porque é a tua necessidade. São os travesseiros de pedra na nossa vida. São situações que acontecem na nossa vida que a gente fala assim: meu Deus, é tão difícil, mas aquilo que de repente se apresenta para você, você transforma naquilo ali de alguma forma para te dar um descanso. E a Bíblia é muito interessante que fala sobre isso. Abra lá em Provérbios 27, deixa marcado Gênesis. Abre Provérbios 27. Provérbios 27, no versículo 7, eu estava pensando sobre essa situação e o Senhor me fez lembrar dessa passagem que é muito interessante, que fala assim, Provérbios 27, versículo 7, fala o seguinte: a alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta, todo amargo é doce. Olha só que coisa interessante, né? A alma farta, aquela que tem tudo, até despreza, ela pisa o favo de mel. Mas aquela que está faminta, até o amargo se torna doce. Isso significa também a gente ter gratidão e valorizar as coisas. Então preste atenção, porque isso que Jacó passou foi um processo na vida dele. Ele não tinha necessidade, naquele momento, de estar naquela situação, sozinho, num lugar desconhecido, fazendo das pedras o seu travesseiro.
Eu imagino que Jacó, naquele momento, ele devia estar pensando na sua família. Como é que devia estar seu pai? Como é que devia estar sua mãe? Ali no lugar seguro do seu lar, ali de repente na sua cama forrada, com o seu travesseiro, com as suas cobertas. Ele poderia estar lá no seio da sua família, mas devido a uma consequência, um ato que ele teve na sua vida, ele passou por aquela situação. E que eu aprendo com Deus nesse momento. Deus estava começando um processo na vida de Jacó, porque Deus queria trabalhar na vida dele. Apesar de tudo isso que ele cometeu, havia uma promessa sobre a vida dele. Mas para que aquela promessa se cumprisse, Jacó ia experimentar um pouquinho de Deus. Amém? Então havia uma promessa na vida de Jacó. Vamos abrir lá Gênesis 28, voltar para Gênesis 28, que nós vamos ler sobre isso. Lá no versículo 2, quando ali os seus pais o despedem, que era necessário, porque senão o seu irmão iria matá-lo, e os seus pais falam para ele: levanta-te e vai a Padã-Arã, a casa de Betuel, o pai de tua mãe, e toma lá uma mulher das filhas de Labão, irmã de tua mãe, e o Deus Todo-Poderoso te abençoe, e te faça frutificar e te multiplique, para que sejas uma bênção de povos, e te dê a bênção de Abraão, e a ti e a tua semente contigo, para que em herança possuas a terra das tuas peregrinações, que Deus deu a Abraão. Assim enviou Isaque a Jacó, ao qual foi a Padã-Arã, e Labão, filho de Betuel, Arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Então, querido, naquele momento Isaque e Rebeca enviam seu filho, mas fala: há uma promessa sobre ti. A promessa é se cumprir, mas ele não saberia, ele não estava ciente do processo que ele ia passar na vida dele para que aquela promessa viesse a se cumprir sobre a sua vida. Só que a Bíblia fala que naquela mesma noite, ele cansado, sozinho no lugar deserto, totalmente desamparado, sem consolo de ninguém, sem ajuda de ninguém, ele teve um sonho. E nesse sonho o próprio Deus se apresenta para ele, porque Jacó tinha uma promessa sobre a sua vida. E eu te convido a ler lá em Gênesis 28, lá no versículo 12, fala assim: e sonhou, e eis que ela posta na terra uma escada, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, o Deus de Isaque. Esta terra em que está deitado te darei a ti e a tua semente. A tua semente será como o pó da terra, estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul. E a ti e a tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei, até que haja feito o que eu tenho te digo. Queridos, aqui ele estava sozinho, num lugar deserto, sem consolo, desamparado, desconfortável. Mas ali havia uma promessa sobre a vida de Jacó. E quando ele deita sobre aquele travesseiro de pedra, Deus revela a ele que ele é o Deus da terra e o Deus do céu. Porque havia uma escada e os anjos do Senhor subiam e desciam. E a Bíblia vai nos relatar: tudo aquilo que é ligado na terra será ligado no céu. E o Senhor começou a declarar para Jacó: eu tenho uma promessa sobre a tua vida, eu tenho algo a fazer na tua vida. Agora, eu estarei contigo por onde quer que tu andares. Mas tem um detalhe que ele conclui aqui esse versículo: aleluia, até que haja feito o que eu tenho te dito. Então ali, para que se cumprisse a promessa do Senhor sobre a vida de Jacó, o Senhor estava requerendo algo dele, que era a obediência. Jacó até então, ele não havia obedecido a Deus. Havia uma promessa sobre a vida dele, mas ele quis burlar os propósitos de Deus. E ele estava naquele momento ali desamparado. Mas o Senhor é tão amoroso, nosso Deus é tão bondoso, que Ele não quer ver os seus filhos caídos. Nós, seres humanos, às vezes nós não entendemos isso. Quando o homem de
Deus, a mulher de Deus, tem promessa sobre a vida dela. Por mais que no meio da sua caminhada, de repente ela tem um deslize, ela cai, ela falha, como Jacó falhou. Mas se tem uma promessa, se algo Deus tem para realizar, a Bíblia vai me declarar em Provérbios 24:16: por 7 vezes pode cair o justo, mas o Senhor o levantará. Jacó estava caído naquele momento. Jacó estava no momento de um processo com Deus, mas o Senhor não queria ver o filho dele caído. O Senhor não queria ver o filho dele desamparado. O Senhor se apresentou para ele e falou assim: eu sou o Deus da tua vida, eu sou o Deus de promessa na tua vida, e eu estarei contigo até que se faça tudo o que eu tenho te dito. Aleluia! Glória a Deus! Meu irmão, quantas vezes nós passamos por isso? Na nossa caminhada cristã, qual é o servo de Deus que de repente no seu trajeto, na sua caminhada com Deus, de repente não teve um momento que vacilou na fé, não teve um momento que de repente quis voltar atrás, não teve um momento que de repente alguma situação enfraqueceu, e de repente ali, você pode até pensar: não tem mais jeito para mim, está tudo acabado, eu estou sozinho, eu estou nesse lugar deserto, desconhecido, eu estou desconfortável, eu estou vivendo essa situação tão complicada. Mas se Deus tem uma promessa na tua vida, Ele fala para você esta noite que Ele continua sendo contigo e continua te abençoando e vai te acompanhar até que tu faça tudo aquilo que Ele tem te dito, até que se cumpra as promessas de Deus sobre a tua vida. Aleluia! Porque o cair é do homem e levantar de Deus. 7 vezes pode cair o justo, mas o Senhor o levantará, porque o Senhor quer te ver de pé. O Senhor quer ver aquilo que se cumprir na sua vida. O Senhor não te chamou para você ser um derrotado, para você parar no meio do caminho, para você olhar para trás. Você errou, tenha humildade, peça perdão a Deus, coloca a tua vida no altar e continua a tua caminhada com o teu Deus, porque a promessa sobre a tua vida, em nome de Jesus. Aleluia! Aqueles que estão de fora, de repente vão começar a te julgar, porque o julgamento é do homem. Quantos só julgam e não ajudam, e não oram, e não intercedem? Mas o teu Deus, a Bíblia vai me declarar lá em 2 Coríntios 5:14, que o amor de Deus nos constrange. Por mais que o homem não venha entender, meu Deus, mais uma chance, mais uma misericórdia, mais uma oportunidade, é porque o amor de Deus nos constrange. Eu tenho certeza que naquele momento que Jacó roubou a primogenitura do seu irmão, enganou seu pai, Esaú, o desejo dele era matar Jacó. Ele falou: eu vou matar, eu vou acabar com ele. Por isso que ele teve que fugir. Esaú, de maneira alguma, desejaria que Deus desse mais uma oportunidade para Jacó. Imagina, aquele que roubou sua bênção, aquele que transgrediu, aquele que fez tanta coisa errada. Mas aleluia, mas Deus é um Deus de oportunidade, irmãos. Aleluia. Irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Quantas oportunidades o Senhor nos dá, quantas oportunidades, quantas misericórdias. A Bíblia fala que pelas misericórdias do Senhor nós não somos consumidos. Meu irmão, quantos de repente hoje não estaria nem aqui na terra vivo mais, se o Senhor fosse nos julgar sempre pelos nossos erros, palavras, atitudes, pensamentos? Muitos não estariam nem mais aqui, não teriam nem mais oportunidade em nada. Mas o Deus fala que Ele é o Deus de promessa e que Ele te levanta. Mas uma coisa nós temos que entender: Deus não nos isenta do processo. E muitas vezes esse processo que nós passamos é para nos aperfeiçoar, porque o pai corrige o filho que ama. Aleluia! Jacó estava passando por um momento de correção. Jacó estava passando por um momento íntimo, ele e Deus. Solidão, dificuldade, aflição, angústia. Mas naquele momento, o Deus Todo-Poderoso estava o aperfeiçoando, estava o ensinando, como um pai corrige o filho que ama. E a Bíblia vai falar isso lá em Hebreus 12. Abra lá em nome de Jesus.
Hebreus 12, versículos 6 e 8, vai dizer o seguinte: olha como é que o nosso Deus, Ele é um Deus de amor. Mesmo no meio da correção e da disciplina, Ele é um Deus de amor. Porque Ele quer tratar e fazer de nós, homens e mulheres de Deus, com caráter cristão. Jacó ainda não tinha estabelecido, ainda não estava firmado nele um caráter de um homem de Deus, mas sim um caráter corrupto, um caráter enganador. Ele tinha uma promessa, mas precisava ser tratado pelo Senhor. E a Bíblia vai dizer, Hebreus 12, 6 a 8, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Preste atenção nesse detalhe. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há que o pai não o corrija? Mas se estáis em disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Pai que é pai, corrige o filho que ama quando é necessário, porque a Bíblia me fala que um filho sem correção é vergonha para sua mãe. O filho sem disciplina, meu irmão, é vergonha para o seu pai e para a sua mãe. Então, pai que é pai, ele não diz só sim, ele não diz só amém, ele não só passa a mão na cabeça, mas quando é necessário, para um bem melhor, para a formação de um caráter, ele tem que corrigir, ele tem que ensinar, e muitas vezes tem que ser repreendido e tirar alguns benefícios, para que aquela criança venha valorizar aquilo que realmente tem valor, porque tudo aquilo que vem muito fácil, a pessoa às vezes não valoriza. Jacó tinha um lar, tinha uma família, tinha a sua comida, tinha suas vestes, tinha seu repouso, tinha a promessa já sobre ele, porque a Bíblia vai me declarar que o maior ia servir o menor. Então já havia promessa desde o ventre, mas ali por uma precipitação, por um ato errado, ele sofreu o que estava sofrendo. Eu creio que Jacó não precisava passar por nada daquilo. De repente o processo na vida de Jacó seria outro, completamente diferente. Mas por ele optar, porque Deus nos dá o livre-arbítrio, ele teve que passar por aquele processo. Mas Deus se declara a ele, mesmo diante desse processo, e fala, volta lá comigo, Gênesis 28. Aleluia, glória a Deus, versículo 13. E eis que o Senhor estava em cima dele e disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, o Deus de Isaque. Esta terra que está deitado te darei, a ti e a tua semente. Deus falou com ele: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaque. Mas agora seria o momento de Deus declarar: eu também sou o Deus de Jacó. Aleluia! Era aquele momento de experiência que Jacó ia passar com Deus. Era um marco na sua vida. Era algo que ia ali dar uma diferença, o antes e o depois na vida de Jacó. Porque preste atenção numa coisa: Deus não tem netos, Deus tem filhos. Eu tenho filhos. Nós servimos a Deus. Nós ensinamos os nossos filhos no caminho que devem andar. Mas eu não posso decidir por ele, porque Deus não tem neto, Deus tem filhos. Eles têm que decidir o que eles querem da vida dele. Naquele momento o Senhor estava falando: olha, eu sou o Deus do teu avô, eu sou o Deus do teu pai. Mas estava faltando completar a frase: eu também sou o teu Deus. Então naquele momento, como pai soberano e como filho que Jacó estava se tornando, ele estava aperfeiçoando, corrigindo, tratando, para que aquela frase se completasse: Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Louvado seja o nome do Senhor. E esse momento, querido, ninguém nos isenta. Ninguém. Todos nós, na nossa caminhada cristã, vai ter um momento crucial da nossa vida que nós temos que optar o que nós queremos. A quem nós devemos servir? A que Deus vai me servir? E naquele momento Jacó estava ali, optando, tomando uma posição. Por mais que estivesse sofrendo, por mais que estava naquele momento de dificuldade, mas ele estava ali tendo um momento com Deus.
Ele só estava colhendo aquilo que ele tinha plantado. Mas Deus estava requerendo dele agora: eu vou continuar contigo se você me obedecer. E vocês sabem, queridos, que esse momento foi a primeira experiência de Jacó com Deus. Foi a primeira vez que Jacó ouviu a voz de Deus. Porque antes, ele não havia ainda tido uma experiência com Deus. Antes, ele ainda não tinha ouvido a voz de Deus. Antes, ele só tinha obedecido ao homem. Quem era o homem? Era a própria mãe. Vamos voltar lá em Gênesis 27, versículo 8. Jacó, ele havia obedecido o homem, mas Deus estava requerendo dele que era para obedecer o próprio Deus. Gênesis 27, versículo 8 vai dizer o seguinte: agora, pois, filho meu, ouve a minha voz naquilo que eu te mando. Então aqui Rebeca havia dado uma direção para Jacó, e Jacó tinha obedecido a um conselho humano. Mas agora Deus estava falando: eu requero de você obediência para você ser meu filho. Aleluia! E quando ele ouve essa voz do Senhor, olha o que diz lá em Gênesis 28, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Lá no versículo 16, quando ele tem essa experiência tremenda com Deus, quando ele tem esse encontro com Deus maravilhoso, louvado seja o nome do Senhor. Antes ele não tinha ouvido, antes ele não tinha experiência com Deus, mas agora é no momento dele. E eu estava meditando nessa palavra, o Espírito Santo me fez lembrar lá de Jó. No finalzinho do livro de Jó, lá no capítulo 42, versículo 5, ele vai falar o seguinte: antes eu te conhecia por ouvir, agora os meus olhos te veem. Então Jó passou por um processo na vida dele. Ele sabia quem era Deus, mas não tinha aquela intimidade com Deus. Então vai ter momentos cruciais na nossa vida, que vai ser aquele momento mesmo de decisão. O que você quer ser, quem você é. E às vezes não são momentos fáceis. São nos momentos difíceis que nós somos provados. Deus prova a nossa obediência. Deus prova a nossa dedicação. E aqui, quando Jacó acordou do seu sono, olha o que ele fala lá no versículo 16. Gênesis 28, 16. Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Ah, louvado seja o nome do Senhor. Deus está falando. Aleluia. Meu irmão, quando a gente passa por momentos da nossa vida complicados, quantas vezes o Senhor fala conosco? Eu sei que às vezes são momentos difíceis que Deus mais fala, que Deus mais se revela. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele fala: Deus está neste lugar e eu não sabia. E olha o que ele declara no versículo 17: e temeu e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Aleluia! Ah, naquele momento Jacó entendeu, ele temeu a Deus, algo que antes não tinha no seu coração. O temor do Senhor, a Bíblia fala que é o princípio de toda a sabedoria. Antes Jacó agiu loucamente na direção do homem, na direção errada, burlando os conceitos de Deus, sem temor a Deus. Mas naquele momento que ele tem aquela experiência, que ouve Deus, que vê Deus, ele fala: aleluia, Deus está neste lugar e eu temo a Ele. E quando Deus encontra esse coração, querido, louvado seja o nome do Senhor. Ah, meu amado, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor, a Bíblia vai me falar lá em Provérbios 14, 26. Aleluia! Vamos abrir lá, Provérbios 14, 26. Louvado seja o nome do Senhor. 14, 26 vai falar o seguinte: no temor do Senhor há firme confiança, e Ele será um refúgio para os seus filhos. Quando eu temo a Deus, eu tenho uma firme confiança em Deus, e o que se torna para mim um refúgio. Infelizmente, hoje, muitas pessoas levam o Evangelho de qualquer maneira, sem temor a Deus, brincando com as coisas de Deus, burlando situações, fazendo do seu jeito, ouvindo conselhos humanos.
Mas quando nós ali entendemos o temor de Deus, quando estamos debaixo do temor de Deus, há para nós uma firme confiança e há para nós segurança. Aleluia! Glória a Deus, segurança no Senhor. O temor de Deus, o que faz para nós? Provérbios 14, 27. O temor do Senhor é uma fonte de vida para preservar dos laços da morte. Querido, o temor do Senhor produz para você vida. E o que te faz? Te preserva dos laços da morte. Por você temer a Deus, Deus vai desfazer muitos laços sobre a tua vida em nome de Jesus. Deus vai desfazer muitos embaraços da tua vida em nome de Jesus, porque o teu coração é do Senhor. A tua vida está entregue a Ele. E você entendeu o temor do Senhor. O temor do Senhor não é ter pavor de Deus, mas é reverenciar a soberania do Senhor, reconhecendo a sua palavra, reconhecendo a sua plenitude e estar andando segundo a sua vontade. Quando eu temo ao Senhor, eu estou seguro. E o Senhor me poupa dos laços da vida, dos laços que muitas vezes são preparados. O temor do Senhor, lá Provérbios 19, 23, louvado seja o nome do Senhor. 19, versículo 23 fala: o temor do Senhor encaminha para a vida. Provérbios 19, versículo 23. O temor do Senhor encaminha para a vida. Aquele que o tem ficará satisfeito e não visitará mal nenhum. Se você teme ao Senhor, você tem a alegria do Senhor. E a Bíblia me fala em Neemias 8 que a alegria do Senhor é a nossa força. No temor do Senhor você fica satisfeito. No temor do Senhor você encontra a vida, não a morte. Jacó estava fugindo da morte, mas naquele momento que Deus se apresenta para ele, fala: eu estarei contigo até que tudo seja feito, até que você me obedeça, até que você cumpra a minha direção. Estava encaminhando para a vida. O sustentaria. O temor do Senhor, o que faz no servo de Deus? Provérbios 8, 13. Aleluia. Provérbios 8, 13. É fácil você ver quem tem o temor do Senhor. Como é que você vai ver se a pessoa teme a Deus? Quando tem essas atitudes. Provérbios 8, versículo 13. Olha o que faz. O temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba, a arrogância e o mau caminho, e a boca perversa aborreço. Quem teme ao Senhor, ele não vai se misturar com as coisas do mal. Ele não vai ter um coração soberbo. Ele não vai ser uma pessoa arrogante. Ele não vai emprestar sua boca para falar coisas perversas. Coisas que vão envenenar, que vão denegrir, que vão magoar. Aquele que teme ao Senhor preserva a sua boca. Aleluia! Aquele que teme ao Senhor, ele se desvia do mau caminho. Salmo 1 fala, meu querido, vamos abrir lá em nome de Jesus. Salmo 1. Glória a Deus. Salmo 1 fala, verso 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite, pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, o qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Sabe o que Deus estava fazendo com Jacó? Tratando o seu caráter. Aleluia. Jacó, ele passou pela escola de Labão, que nós vamos ver, que nós já sabemos, nós não vamos falar disso hoje. Aquilo que ele fez, ele colheu, mas ele permaneceu fiel ao Senhor.
E o Senhor falou com ele que estaria com ele. Jacó estava reclinado a sua cabeça sobre uma pedra, um lugar de desconforto. Mas sabe o que ele fez dessa situação? E eu quero dizer para você esta noite, volta lá para Gênesis 28 em nome de Jesus. Gênesis 28, lá no versículo 11 nós vamos voltar. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por sua cabeceira e deitou-se naquele lugar. De repente, meu irmão, minha irmã, nesse momento da tua vida, parece que você está numa situação, muitas das vezes tem essa sensação. Travesseiros sobre travesseiros de pedra, passando por situações de desconforto, passando por situações difíceis, aparentemente sozinho, num lugar desconhecido, com muitos questionamentos. Mas Jacó fez dessa situação um marco para a sua vida. Eu tenho certeza que momentos assim na nossa vida, que muitas vezes nós passamos, momentos difíceis, momentos complicados, travesseiros de pedra, situações desconfortáveis, angustiantes. Mas se você está em Deus, você pode pegar dessa situação que você está passando e transformá-la em um marco na tua vida, para fazer a diferença na tua vida, para fazer esse registro na tua vida, porque você está tendo uma experiência tremenda com Deus nesse momento. Jacó fez isso. Ele pegou daquelas pedras, lá no versículo, capítulo 28, versículo 18. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada, tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira e a pôs por coluna e derramou azeite sobre ela. Querida, essa situação complicada, essa situação difícil, meu irmão, essa maldição que aparentemente está aparecendo para você, vai se tornar em bênção se você pegar essa condição agora e você colocar ali nos pés do Senhor. Jacó pegou e colocou como coluna, como um marco, como memorial na sua vida, porque naquele momento ele estava tendo uma experiência tremenda com Deus. Aleluia. E ele pegou daquelas pedras, daquelas situações difíceis, e jogou o azeite em cima. Azeite, o óleo. A Bíblia vai me relatar, lá em Isaías 10, 27. Acontecerá naquele dia, aleluia, que a sua carga será tirada do teu ombro, e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Aleluia. Meu irmão, em nome de Jesus, qual é a situação que de repente está te afligindo, que você está passando? Nesse momento eu tenho certeza que você pode estar tendo uma experiência tremenda com Deus na tua vida, uma experiência com Deus, Ele declarando para você que Ele continua sendo Deus da tua vida. Aleluia! E eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar esta terra, porque não te deixarei até que se haja feito o que te tenho dito. Louvado seja o nome do Senhor. Derrama aí, meu irmão, sobre essa situação difícil a unção do Senhor, a bênção de Deus, o azeite de Deus, porque esse jugo que está pesado sobre a tua vida, o Senhor vai despedaçar por causa da unção, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. A unção do Senhor, a presença do Senhor, mesmo em momentos de aflição. Aquilo que era maldição se tornou como coluna, como memorial, como marco na vida de Jacó. Momento íntimo, momento de experiência
Isaac e de Jacó, os patriarcas da fé. Oh, Lamanachaya, Lamanassura, Manaya. Oh, aleluia, Lamanachaya, Lamanaya. Oh, querida, em nome de Jesus. Você sabe, amados, que Jacó, ele saiu da sua casa. Ele ainda, até o local onde ele ia chegar, Padã Arã, eram 640 quilômetros. A Bíblia vai relatar que nesse momento que ele tem experiência com Deus, ele tinha caminhado aproximadamente 100 quilômetros. Ainda havia um trajeto de 540 quilômetros para Jacó caminhar. Sozinho, num lugar desconhecido, e de repente, mais algumas noites, com travesseiros de pedra. Mas Deus havia falado que estaria com ele. E debaixo daquela unção, Jacó encontrou força para chegar no destino ao qual ele tinha que chegar. Eu falo para você esta noite, eu não sei se a tua dificuldade vai acabar hoje, Deus permita que sim, ou amanhã. Ou se ainda tem um trajeto para você percorrer na tua caminhada espiritual. Mas o Deus que você ama, o Deus que você serve, Ele fala que Ele está contigo. Ele fala que Ele está contigo e não vai te deixar, até que se haja feito o que Ele tem te dito. De repente ainda tem algumas noites, de repente ainda tem alguns choros, de repente ainda tem alguns travesseiros de pedra pela frente. Mas você agora já está ungido pelo Senhor. Você derramou óleo sobre essa pedra que se tornou um marco na sua vida. E a Bíblia vai falar para nós: traga à memória aquilo que te dá esperança. Sabe por que Deus permitiu isso? No início da sua caminhada, que Jacó estava nesse processo tão doloroso, 100 quilômetros, ainda havia 500. Para Jacó, no decorrer dos seus dias, trazer à memória aquilo que Deus havia falado com ele, porque ia dar esperança. Meu irmão, em nome de Jesus, renove as tuas forças no Senhor. Renove as tuas forças no Senhor. Ele fala lá em Mateus 28, versículo 20, lá no finalzinho: estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Ele nunca vai te desamparar. Ele nunca vai te abandonar. Por mais que você possa olhar ao redor e parecer que não tem ninguém, por mais que você possa olhar ao redor e a situação está tão difícil, tão dura, como um travesseiro de pedra, mas o Senhor, Ele fala, eu quero voltar a essa declaração do Senhor. Aleluia. Eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. Ele está contigo e Ele vai te guardar por onde quer que fores. Porque não te deixarei até que se haja feito o que eu tenho te dito. Então renove as suas forças no Senhor. Não olhe para trás. Não volte no meio do caminho. De repente seria mais fácil. Ele já tinha caminhado quase 100 quilômetros. Voltar seria mais curto do que andar 540. Mas ele teve a confirmação de Deus. Ele teve a direção de Deus. Ele estava sob a unção do Senhor. Então eu tenho certeza que essas situações difíceis da nossa vida são marcos em nossas vidas que vão trazer memórias a nós. Saber que em momentos difíceis Deus não nos abandonou. E por mais que venhamos a passar, Ele continua conosco até a consumação dos séculos, para a glória de Deus. Amém. Amém, queridos? Te convido a ficar de pé em nome de Jesus. Vamos orar.